eu quero mostrar para vocês o resultado dessa história. Talvez Davi, quando começou a sua história e matou Golias, ele pensou que a riqueza dele viria de Saul. Ele pensou que a vitória dele viria de Saul. Que a propriedade dele viria de Saul. Mas agora, Davi agora começou a cuidar de 400 homens que ninguém queria. E aquela caverna da vergonha foi se tornando uma caverna famosa, uma caverna honrada. Olha só o que ele está fazendo ali. Olha, diz que Samuel ungiu ele, rei. Deus falou que ele é homem segundo o coração de Deus. E aqui chega, eu fico arrepiado. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 12. Deus vai mandar para Davi aqueles que todo mundo queria. Deus viu o trabalho que Davi fez, amando quem ninguém queria. E agora Deus vai pegar os maiores guerreiros de Israel. Aqueles guerreiros famosos de Israel que todo mundo queria. E vai mandar para Davi. Olha aqui. 1 Crônicas, capítulo 12. Esses, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com arco. E eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, e o Gisbeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete. Versículo 4. E Ismaías, o gibeonita, valente entre 30, líder deles, e Jeremias, e Zaziel, e Joanã, e Josadab, e o Gederatita, Elusaí, e Jerimote, e começa a listar aqui vários e vários guerreiros. E no versículo 8, chega os brilhantes, os guerreiros entre os guerreiros. E olha a palavra que é usada aqui. E dos gaditas que desertaram para Davi, ou seja, eles desertaram do exército de Saul e disse: não vamos mais te servir, vamos servir esse ruivinho aqui. Deus está nos mandando servir Ele, porque Ele está cuidando do povo, Ele está cuidando de quem ninguém quer. Nós vamos proteger essa galera que Ele está sozinho protegendo. E aqueles homens, aqueles grandes guerreiros, que todo mundo queria, desertaram para Davi. Abandonaram o exército do rei louco, que tinha esquecido de Deus. E foram atrás de Davi na caverna de Adulão, na caverna que era da vergonha. Tinha tudo para ser uma caverna de fracassados. E aqui diz, no lugar forte no deserto. A caverna do povo, a caverna da vergonha agora era o lugar forte. Que guerreiros, os campeões de todas as tribos de Israel começaram a bandear para lá. Queridos, quando você ama quem ninguém quer, Deus vai te dar aqueles que todos querem. Deus vai te dar os maiores guerreiros. Esses homens tomaram uma decisão. Eles transformaram a caverna da vergonha num forte, na caverna de dupla honra. A caverna de Adulão
Depois desse dia ficou conhecido como o local fortificado, a caverna de dupla honra. Olha a qualidade desses homens. Os gaditas se desertaram para Davi no lugar forte, no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lanças. O seu rosto era como o rosto de leões, ligeiro como a corça sobre os montes. Vai falar Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzadabe, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 10º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães dos exércitos de Davi. Olha lá, o que foi que aconteceu? Davi decidiu ser capitão de um monte de gente que ninguém queria. Deus mandou os capitães que todo mundo queria para servir a Ele. O que você deseja hoje? Talvez você está correndo atrás, na ilusão. Eu vou atrás dessa pessoa porque ela pode me dar isso, ela pode me dar aquilo. Queridos, você está começando a sua vida com Deus, seu ministério. Não busque pessoas pensando assim, quem pode me servir? Essa pessoa pode me dar algo. Não. Busque pessoas que você diga, essa pessoa, eu vou ajudar ela. Eu vou ser capitão dela, capitã, porque ela precisa de mim. Davi decidiu proteger aquelas pessoas, ser capitão daquelas pessoas. E Deus escolheu a dedo os maiores homens de Israel, que foram seus capitães. Eram homens que os protegiam. Era um homem que Davi pensava assim, quem dera beber um pouco de água do poço que fica na frente de Belém. Aqueles homens montavam no seu cavalo, enfrentavam exércitos e traziam água para Davi. Os constrangia. Por quê? Porque Davi fez isso pelos que ninguém queria. Eu estou te dando uma lei hoje. Se você fizer algo e você decidir na sua vida proteger, amar, pregar a palavra e cuidar daquelas pessoas que ninguém quer, Deus vai mandar para você aquelas pessoas que todo mundo quer. Olha que coisa aqui. Versículo 14, esse dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000 homens. Ele diz, Deus mandou pequenos, adolescentes que valiam por 100 homens adultos. E homens que eram comprometidos, que valiam por 1000 homens qualquer. Eram guerreiros excelentes. Sabe, meu irmão, talvez o que está faltando na sua vida, talvez você está orando, Senhor, manda alguém me ajudar, manda alguém me trazer um emprego, manda alguém ser por mim. Talvez o que está pensando é você mudar a sua oração e dizer, Senhor, me mostra uma pessoa que eu posso ajudar. Me mostra uma pessoa que está pior que eu posso ajudar, que eu posso pregar, que eu posso cuidar para o Senhor. E quando você de repente começa a cuidar dessa pessoa, Deus vai mandar para você aquelas que todo mundo quer.
Isso é uma lei espiritual, irmão. E não foram só uma tribo. Aqui no versículo 16, a palavra de Deus diz: também alguns dos filhos de Benjamim, de Judá, vieram a Davi ao lugar forte. Não era mais, você já notou que não era mais Adulão? Não era mais a caverna do povo, a caverna dos fracassados. Era o lugar forte. Mudou. Ninguém mais queria meter a cara ali, porque os melhores estavam ali. Os homens que um valia por 1000 estavam ali. E de todas as tribos, Deus começou a mandar. Quando você se dispõe a amar quem ninguém quer, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus vai começar a mandar as pessoas que todo mundo quer, de todos os bairros até você. E aquela casa que talvez alguém passava e dizia: olha aí, só cachaceiro, só ex-cachaceiro, só ex-drogado, só desempregado ali, só fracassado. As pessoas vão dizer: olha, esse lugar mudou. Olha quanta gente importante aí. Queridos, hoje eu vejo coisas que ninguém vê, muitas vezes. Ninguém vê. Mas hoje eu vejo 95% dos nossos irmãos, na nossa igreja, a maioria dos irmãos são pobres, são humildes. Mas 95% hoje da nossa igreja tem casa própria. Estão comprando suas motos, seus carros. Estão começando a mandar nos seus negócios, prosperar. Hoje, vários jovens da igreja já são formados. Mas, quando isso começou? Com quem ninguém queria. Com aquelas pessoas que ninguém queria. Ninguém queria. Não é fácil. Tudo exige um preço. Não é fácil você cuidar de uma pessoa, que às vezes você vai ter que dividir o pouco que você tem com essa pessoa. Não é fácil alguém estar na situação de Davi, sendo perseguido por um exército, um rei louco, com 3.000 guerreiros atrás dele. E mesmo assim ele ainda acha tempo para cuidar de pessoas pior que ele. E agora Deus honra ele. Né? Deus honra Davi. Veja o versículo 21. Diz assim: estes, falando de todos os guerreiros de várias tribos que se juntaram, e estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram o quê? Heróis poderosos. Guerreiros poderosos. Nessa versão eu gosto muito. Está escrito aqui: estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães do exército de Davi. Quando você aceita ser capitão do que ninguém quer, Deus vai mandar capitães que todo mundo quer para estar do seu lado. Heróis. Heróis, homens honrados, que transformaram a caverna da vergonha na caverna de dupla honra. Decida cuidar de quem ninguém quer. Decida amar incondicionalmente. Não olhe para alguém esperando algo em troca. Olhe para as pessoas pensando assim: o que é que eu posso ajudar essa pessoa? Não queira só olhar para quem está melhor que você. Olhe para quem precisa de você. Para quem está pior que você.
e precisa de você. E Deus vai mandar, não alguém que está melhor que você. Deus vai mandar os verdadeiros heróis. Deus vai mandar os guerreiros mais valorosos, as guerreiras mais valorosas, para ser teus capitães, tuas capitãs. Aí aqui do versículo 21 ao versículo 37, fala dos vários 1000 guerreiros de cada tribo, homens que todos queriam, vindo até Davi e se submetendo a ele. Versículo 38, todos esses homens de guerra, posto em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com o coração decidido, para constituírem a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado provisão. Deus não só mandou para Davi quem todo mundo queria. Deus não só mandou para Davi os guerreiros, mas Deus mandou para Davi provisão. Provisão. O que você está precisando hoje? Qual é o teu sonho? Decida ajudar quem está pior que você. Decida hoje. Não, muita gente está fracassado porque está preocupado em conseguir alguém do seu lado que lhe ajude, que seja melhor que você. Você tem que estar preocupado em ajudar quem está pior que você, quem precisa de você. É isso que você tem que entender, é isso que Davi entendeu. Ele disse, eu vou ajudar esses caboclos que estão pior que eu, que ninguém quer. E ele amou os endividados, os abandonados, os rejeitados, os dogados. E ali botou dentro daquela caverna, que logo no início se chamou a caverna da vergonha. Mas agora, Deus mandou todos os guerreiros que todo mundo queria para ele. E esses homens, capitães, homens guerreiros, vieram decididos a fazer de Davi rei. Olha que coisa. Versículo 40 diz, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon, até quem não se metia nisso, até quem estava bem longe de Israel, até aqueles que não podiam dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem faço parte disso. E Naphtali trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figo, e cachos de passas, e mosto, e azeite, e bois, gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro, Davi cuidou de quem ninguém queria. Ensinou aqueles homens a ter caráter. A não mais roubar para sobreviver, mas viver de uma maneira honesta. Depois, Deus mandou para ele os guerreiros que todos queriam. E depois Deus mandou provisão, alimento para todo aquele povo. O que você está precisando hoje? Decida amar quem está pior que você. Você só vai ter o que todo mundo quer quando você decidir amar quem ninguém quer. Ninguém quer.